Olá, estamos iniciando mais um programa Entrevista dentro do movimento 2022, o Brasil que queremos. No programa de hoje, teremos o prazer de conversar com a professora Mercedes Maria da Cunha Bustamante. Vamos falar sobre sua trajetória acadêmica até se tornar uma liderança nos estudos de ecologia no Brasil. Vamos destacar os estudos já realizados, principalmente no ecossistema do Cerrado. Vamos conhecer a atuação da nossa convidada nas ações de mitigação frente às mudanças climáticas e analisar o desenvolvimento científico tecnológico no Brasil. A nossa convidada é professora da Universidade de Brasília, ela é bióloga pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em Geobotânica pela Universidade de Trier, na Alemanha. Tem experiência na área de ecologia, de ecossistemas, atuando principalmente nos seguintes temas: cerrado, mudanças no uso da terra, mudanças ambientais, biogeoquímica, e ela foi também diretora de políticas e programas temáticos no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e diretora de programas e bolsas no país da CAPES. É membro do Comitê Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. É membro do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa no Distrito Federal e é membro titular da Academia Brasileira de Ciência. Muito obrigado por atender o nosso convite, professora Mercedes. Como primeira indagação, pediria que comentasse sua formação acadêmica e a brilhante trajetória e posição de liderança, até atingir a posição de liderança na área de ecologia. Bom, obrigada, professor Isaac, pela oportunidade de estar aqui nesse programa e falar um pouquinho sobre ciência no Brasil, em particular sobre ecologia no Brasil. Como o senhor colocou, eu comecei a minha trajetória num curso de Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço muito a minha formação e manifesto meu apoio também pela situação que a universidade enfrenta hoje. E já na universidade eu tive o interesse despertado muito sobre a resposta dos organismos a situações de estresse, em particular como o meio físico, a alteração do ambiente, afetava os organismos. Então, inicialmente eu comecei trabalhando na biofísica, na verdade, com resposta de células, mas o meu interesse foi se voltando cada vez mais para a resposta do organismo, e aí eu parti da fisiologia celular para a ecofisiologia, e da ecofisiologia depois para a ecologia de ecossistemas, ou seja, integrando, na verdade, as várias hierarquias dentro dos sistemas biológicos. E isso também motivou, de certa forma, a minha seleção para o mestrado na área de fisiologia vegetal e depois a minha escolha para o programa de doutorado, que efetivamente envolvia muito mais as interações de plantas e o meio ambiente. E retornando do doutorado para o Brasil, eu vim trabalhar na Universidade de Brasília e aqui eu me encantei por esse sistema maravilhoso que é o Cerrado brasileiro. Então, um sistema onde você tem uma situação de estresse hídrico durante boa parte do ano, que cresce sobre solos muito pobres e, ao mesmo tempo, tem uma enorme biodiversidade. Então, entender quais são os fatores que geram essa biodiversidade frente a uma situação ambiental tão limitante foi que eu acho que permeou aí a minha trajetória de pesquisa nesse ambiente. E poderia destacar as suas linhas de pesquisas, principalmente no ecossistema do Cerrado? Bom, o nosso grupo ele trabalha basicamente primeiro com essas interações de diversidade, Então, quando a gente olha, essa enorme riqueza de espécies, nós temos mais de 12 mil espécies de plantas diferentes, O que gera esses padrões de diversidade? O
que explica o funcionamento, e por outro lado também nós começamos a olhar aquela diversidade que a gente não vê, que é a diversidade dos micro-organismos que estão no solo. Então, como é que aquela diversidade que está abaixo do solo interage com a diversidade que está acima do solo? E por outro lado também, quando a gente olha o Cerrado é um sistema que já perdeu mais de 50% da sua cobertura nativa num curto espaço de tempo. Como é que a atuação humana sobre esse bioma afeta esse funcionamento? Ou seja, quando a gente converte o cerrado em um outro sistema, por exemplo, retira a cobertura nativa, transforma em pastagem, transforma em agricultura, como é que esse sistema passa a funcionar? E que influências essas alterações vão ter sobre a qualidade de vida humana, ou seja, que impacto que isso tem sobre a produção de água, que impacto que isso tem sobre a regulação do clima, ou seja, tentar associar um pouco, né, biodiversidade, as funções dos ecossistemas e das funções dos ecossistemas para aquilo que a gente chama de serviços ambientais, ou seja, quais são aquelas funções das quais nós nos apropriamos e que são essenciais para o bem-estar humano. Interessante que destacou o papel dos micro-organismos. Né? O professor Enio Candotti, que há alguns anos fundou o Museu da Amazônia, me disse numa ocasião que pouco se fala na biodiversidade dos micro-organismos, que ali certamente nós temos muita coisa interessante a entender essas interações com o reino vegetal. Né? Isso, eu acho que hoje o avanço das técnicas moleculares nos permitiu abrir o que a gente chamava da caixa preta da diversidade de micro-organismos. Né? Então, foi um encontro muito feliz da ecologia com a biologia molecular. Ou seja, a biologia molecular nos permitiu entender quem estava lá e a ecologia mostrar como esses organismos interagem. Então, hoje já existem muitas publicações importantes mostrando que boa parte do que acontece embaixo do solo e que é determinado por essas interações entre os micro-organismos é que determina o que os macro-organismos vão fazer na parte de cima. Né? Então, realmente é um momento, eu acho que até fascinante, e sobretudo para o Brasil, né, que tem essa enorme extensão territorial, que ainda tem muito espaço para cobrir, até em termos de entender quais são os grupos que estão lá. Então, a gente começa a perceber uma aproximação de áreas do conhecimento para trazer um quadro mais completo do funcionamento de sistemas tropicais. Que isso a gente já conhece muito dos sistemas temperados, mas os sistemas tropicais continuam sendo uma grande interrogação. Como responsável pela elaboração do relatório técnico do grupo de trabalho Mitigação, do painel brasileiro de mudanças climáticas, poderia apontar as prioridades no Brasil no sentido de mitigar os efeitos das mudanças climáticas? As mudanças climáticas hoje elas são um enorme desafio para o Brasil. Né? Primeiro porque o país depende economicamente da exportação de commodities agrícolas, e a agricultura é a atividade econômica que mais depende dos recursos naturais. Uma variável-chave para a agricultura é a estabilidade climática. Né? Então, um clima errático é o pior que pode ter para a agricultura, porque isso reverte o seu calendário, né, de plantio, de colheita, quando você vai ter água suficiente para determinadas culturas, e também porque o Brasil depende da energia gerada por hidroeletricidade, para a produção de eletricidade. Então, e a água que está nas hidrelétricas depende também dos padrões de precipitação. Então, o painel ele foi uma iniciativa da comunidade científica, em conjunto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério do Meio Ambiente, para produzir um relatório que foi o primeiro diagnóstico de qual era a situação do Brasil em relação a mudanças climáticas. Né? E o relatório de mitigação, a gente fala, ele fornece o conjunto de soluções, ou seja, o que é possível em cada setor da economia para tornar a atividade econômica do Brasil menos intensiva em carbono. Então, boa parte das emissões do Brasil ainda, elas são oriundas do que a gente chama de mudanças no uso do solo, ou seja, são oriundas do desmatamento. Você desmata, mobiliza grandes estoques de carbono que vão para a atmosfera.
Então, o desmatamento, além de trazer uma série de outras implicações para a biodiversidade, ele é um componente importante das emissões brasileiras. Então, o Brasil tem uma enorme responsabilidade de reduzir as emissões oriundas do desmatamento. Então, o trabalho do painel foi um pouco de mapear quais são essas soluções viáveis para cada setor da economia brasileira, para que o Brasil efetivamente caminhe para cumprir as suas metas de redução das emissões, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente chama de mostrar quais são as situações ganho-ganho, né? Eu faço um benefício, né, para a estabilidade climática global e, ao mesmo tempo, abro novas portas de desenvolvimento para o país. Dentro do panorama de formação de recursos humanos na área de ecologia, nós estamos indo no bom caminho? Olha, a ciência, né, a ecologia no Brasil, ela realmente teve um avanço muito grande nos últimos 20 anos, e aí eu devo dizer que a CAPES teve um papel importante, né, como indutora da criação de novos programas de pós-graduação dentro da área. Ela passou a ser um dos componentes da ciência brasileira mais citados no exterior. Então, eu acho que nós percorremos um bom caminho até agora, né? Agora, o desafio continua sendo enorme. Primeiro, pela extensão territorial do Brasil, pela diversidade de biomas que nós temos e por quanto ainda do território nós temos para conhecer. Então, efetivamente, é preciso que esse esforço, se não seja ampliado, seja pelo menos mantido, né? Mas que a gente consiga, sobretudo, interiorizar essa atividade da pesquisa ecológica no Brasil. Então, quando a gente olha onde é que estão os dados da biodiversidade brasileira, a gente vai olhar uma enorme correlação com a proximidade dos grandes centros de pesquisa, porque é onde os investigadores estão. Então, a gente precisa ampliar e disseminar essa formação de recursos humanos também para outras áreas do Brasil, para que eles possam estar lá na ponta, efetivamente entendendo o que a gente está perdendo ou como é que isso está afetando o resto do país. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, com essa interessante conversa com a professora Mercedes Bustamante, e voltaremos já já. Voltamos com essa interessante conversa com a professora da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante. Professora Mercedes, tendo tido experiência na gestão de Ciência e Tecnologia e Inovação no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e na CAPES, como analisa o desenvolvimento científico brasileiro, focando nos seus avanços e nos seus óbices? Essa é uma pergunta que eu acho que daria sozinha um programa, né, professor? Eu acho que a ciência brasileira realmente ela teve um avanço aí, como eu já comentei, nos últimos 20 anos, excepcional, né? Foi feito um esforço, uma frente não só por parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, como já dito também do Ministério da Educação, no sentido de desenvolvimento da pós-graduação brasileira, né? Eu acho que a pesquisa brasileira ela está muito ancorada exatamente no desenvolvimento da pós-graduação, né? Então, as universidades tiveram um papel fundamental, as empresas públicas de pesquisa também. Nós gostaríamos de ter visto mais atuação do setor privado, né? Que eu acho que isso é ainda um ponto a ser melhor desenvolvido. Agora, o setor vê com enorme preocupação exatamente a situação atual, né? A gente vive hoje uma crise sem precedentes e que é uma crise que põe em risco todos esses avanços, né? E ciência, eu acho que a professora Helena Nader, né, ex-presidente da SBPC, ela coloca muito bem, não é como uma construção que você para e pode retomar do ponto onde você parou, né? Então, muitas vezes, quando você retoma, você já está alguns passos atrás. Por quê? Porque o mundo continua avançando. Então, se o Brasil deixa de avançar em ciência e tecnologia, ele vai ter que trabalhar muito mais para frente para recuperar esse espaço, esse tempo perdido, né? E há uma preocupação enorme com os recursos humanos qualificados que nós formamos aí ao longo desses anos, que precisam efetivamente ter um ambiente de trabalho, encontrar instituições preparadas para recebê-los e nas quais eles tenham condições efetivamente de aplicar os conhecimentos que eles receberam, né? Então,
Eu acho que o Brasil vinha caminhando na direção correta, é claro que sempre com espaço para aperfeiçoamento, né, a partir de avaliações aí, periódicas, mas a preocupação que a gente tem hoje é de como impedir que a crise gere um dano maior do que ela já está gerando, né? Falando em crise, né, nós, nos últimos meses, estamos enfrentando uma situação muito perigosa, né, com 44% de redução dos investimentos federais, uma ameaça de suspensão de bolsas do CNPq, certas fundações estaduais, como a FAPERJ, né, pondo em risco a continuação dos trabalhos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Na sua opinião, quais seriam os caminhos que devemos seguir para superar essas dificuldades atuais? Eu acho que o primeiro ponto importante é o reconhecimento que efetivamente ciência tem para alavancar desenvolvimento, né? Então, a estratégia de reduzir a aplicação de recursos no setor, ela é extremamente equivocada, ela fecha opções, não só opções de futuro, ela fecha opções de presente para o país, né? Então, eu acho que o aspecto da inovação, buscar novas linhas de produção, trabalhar outros setores da economia, tudo isso tem um pé ancorado dentro da ciência e tecnologia, eu diria até os dois pés, né? Então, quando o país precisa superar uma crise e corta efetivamente aquilo que ele pode levar ao oxigênio, né, é a estratégia equivocada, né? A ciência é aquilo que é capaz de fazer o sistema borbulhar e crescer e enfrentar e resolver problemas com mais eficiência e com mais rapidez. Então, esse potencial enorme que está dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, é num momento de crise que ele precisa ser mais acionado do que nunca, né? Então, a estratégia de repente, congelar o sistema, até fazê-lo retroceder, é perder a oportunidade de quem pode aportar efetivamente as soluções, né? Então, é importante que a gente perceba, nós citamos aqui, por exemplo, a questão da economia de baixo carbono, né? Uma parte dessa conta do país hoje, ela é paga efetivamente numa energia mais cara. Quem é que pode gerar opções mais eficientes e mais baratas de geração de energia? É a pesquisa científica, né? A pesquisa tecnológica é associada à inovação. Então, a boa parte do custo que o Brasil hoje paga em energia, ele pode ser reduzido se a gente ampliar a eficiência do setor energético com um programa de pesquisa bem estruturado em eficiência energética e geração de energia, né? Então, a gente tem vários setores, né, de produção de alimento, toda a questão de logística, né? Como é que a gente resolve o problema de logística do Brasil, que é um custo adicional, né, que hoje está sendo pago também com essa crise. Essas soluções, elas podem ser geradas, né, dentro das instituições de pesquisa, desde que elas sejam acionadas corretamente para entrar dentro desse plano. Então, como eu falo, eu acho que a pesquisa hoje é o oxigênio que a gente precisa para sair dessa situação de crise, né? Buscar formas realmente de reaquecer, né, a atividade econômica no Brasil. Mas reaquecer a atividade econômica com soluções inovadoras, que preparem o país para o futuro. Não que mantenha o país atrelado a opções do passado, né? O passado é o passado, né? O futuro é esse que vem aí, vai ser um futuro, e eu acho que se a gente olhar os países de desenvolvimento, a Alemanha, né, fazendo um enorme esforço de transição de matriz energética, com muito menos recursos naturais do que o Brasil tem, né? Então, acho que esse seria um pouco o caminho, né? As universidades federais estão ameaçadas pela limitação orçamentária, inclusive a nossa Universidade de Brasília, que é parceira do nosso movimento. Como é que você vê essa situação, principalmente no ânimo dos estudantes de graduação e pós-graduação? Isso é extremamente preocupante, né? Porque eu acho que essa nova geração que está dentro da universidade que basicamente ela vai viver o país que a gente
está construindo hoje, né? Então, meu contato, né, muito próximo com os alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, o que a gente sente é essa preocupação, sobretudo nos alunos de pós-graduação, né, que já fizeram uma opção pela carreira acadêmica, muito estimulados exatamente por esse período de avanço grande que o Brasil teve, e hoje eles se perguntam efetivamente se fizeram a opção correta, né? Então, acho que isso é uma situação muito preocupante, porque você corta essas vocações no momento muito inicial da carreira. E quando a gente precisar desses recursos humanos, né, daqui a 4, 5 anos, talvez seja muito mais difícil recolher essas contribuições. Então, a gente percebe essa preocupação. Eu acho que um outro ponto muito importante também, as universidades passaram por um processo de expansão e diversificação que eu acho que foi fantástico. A gente vê muito isso na UNB. A UNB ela se renovou com a possibilidade, né, de atrair mais alunos, de diversificar quem era a sua clientela de alunos. E hoje a gente percebe um pouco isso, bom, mas e agora, né? Nós chegamos a esse ponto e esse era o momento de desenvolver. Então, realmente a gente espera que haja uma solução rápida, né? Uma solução que leve em conta o que acontece na universidade, tem repercussões muito graves para o futuro e que a gente não pode comprometer esse futuro, né? Então, eu realmente espero que os que hoje são gestores do país, que passaram todos por universidades, a maior parte também universidades públicas, né, tenham em consideração o que a universidade representou na sua própria formação, né, na sua própria trajetória, e percebam ali o enorme potencial, né, o celeiro de ideias, de pessoas e, sobretudo, de lideranças renovadas que o Brasil precisa. Dentro dessa atual conjuntura, eu me lembro de uma frase do fundador do Instituto Oswaldo Cruz, o próprio Oswaldo Cruz, que dizia não esmorecer para não desmerecer. Exato. Temos que enfrentar essa situação com galhardia. Estamos chegando ao final da nossa conversa e o movimento 2022, o Brasil que queremos, tem como objetivo envolver os jovens para construir caminhos para um Brasil melhor. Poderia, nesses minutos finais da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens? O enorme potencial de contribuição que eles têm. Novamente, eles são os portadores de futuro, né? E o futuro a gente começa a moldar no presente, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que realmente eles se envolvessem. Hoje, o que o Brasil precisa efetivamente é de um envolvimento muito grande da sociedade civil, mas, sobretudo, dessa nova geração, né? Porque são eles que precisam colocar e pautar o que vai ser o futuro do Brasil, né? Então, eles nos têm que cobrar, essa geração que está hoje aqui, olha, vocês têm uma responsabilidade com o que vocês vão nos deixar. E a gente quer que vocês levem isso em consideração. Então, realmente que eles se envolvam nessas pautas, né? Percebam como isso é importante e tragam para essas pautas também esse frescor, né? Esse potencial de novas ideias, talvez de novas soluções, né? Eu realmente acredito, lidando com jovens todos os dias, né, que eles têm uma capacidade enorme de nos ensinar, talvez, como melhorar e como aprimorar essa busca de soluções. Gostaria de agradecer imensamente a presença e a oportunidade de conversar com a professora Mercedes Bustamante e também você que nos assiste, volte a conversar conosco, envie sugestões e voltaremos numa próxima oportunidade.